sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Muito boa tarde, estamos chegando para mais um TV Sintese, trazendo na bagagem muita informação para você que, assim como nós, se interessa pelo universo da educação. Hoje teremos o prazer de entrevistar no quadro Nossa Luta de Cada Dia o vice-presidente do Sintese e presidente da CUT, professor Roberto Silva. Vamos deixar você a par de tudo que aconteceu na semana e dar a dica de um bom filme para você assistir neste final de semana. Então, vamos juntos? TV Sintese está no ar. No Aconteceu na Semana de hoje, vamos falar do Grito dos Excluídos deste ano. O cenário que acolhe o 26º Grito dos Excluídos e Excluídas é verdadeiramente dramático. Não só porque agora eclodiu a pandemia do coronavírus, mas porque esta calamidade vem se juntar a outras, talvez menos notórias e mais sutis, que atacam e destroem a vida, derrubam todo e qualquer princípio humano de convivência social. Todos os anos, o Grito tem um programa e um tema que perpassa a sua história de mais de 2 décadas de caminhada. Este ano, o tema é A Vida em Primeiro Lugar. O Grito dos Excluídos, um conjunto de manifestações populares que ocorrem no Brasil desde 1995 ao longo da Semana da Pátria e culminam em um grande ato no dia da independência do nosso país, 7 de setembro. Participe! O Aconteceu na Semana deste sábado vai ficando por aqui. Assista agora ao nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Queridos professores e professoras, no programa de hoje nós iremos tratar de um assunto que está em evidência e que está tanto em diversos grupos do WhatsApp como vem sendo questionado tanto para a assessoria jurídica do Sintese como para a direção e coordenações de base do Sintese. O assunto que iremos tratar agora nesse programa está relacionado ao que chamam precatórios do Fundef. Bom, antes de entrarmos nesse assunto, nessa situação mais precisa, vamos entender um pouquinho e contextualizar o Fundef. O Fundef, ele era um fundo de manutenção, desenvolvimento e valorização do magistério, que foi criado pela Lei 9424 de 96. Essa lei, ela, parecida com o Fundeb, ela tinha uma previsão de que todos os anos haveria uma atualização dos valores que eram repassados aos estados e os municípios. Pois bem, o Ministério Público Federal, lá do Rio de Janeiro, ele em 99 verificou que havia um erro no cálculo que serviria para essa atualização. E aí propôs no Rio de Janeiro uma ação judicial solicitando à Justiça que determinasse a União que fizesse a correção desses valores por esses índices que ele ali questionou na ação, e que esses valores fossem repassados aos estados e aos municípios. Após o andamento do processo, o Ministério Público Federal saiu vitorioso em todas as instâncias da Justiça Federal. E, ao final, foi determinado que a União fizesse a atualização e pagasse as diferenças existentes que ele deixou de ser feito naquele período a todos os municípios e estados do nosso país. Pois bem, para que os municípios e os estados pudessem receber essa diferença, eles deveriam propor uma ação dentro dessa ação do Ministério Público Federal, que é a chamada execução ou cumprimento de sentença. Logo, quase todos os municípios do país e quase todos os estados do país, através das suas assessorias jurídicas e procuradorias, propuseram as ações de execução, que seria para buscar esse direito, esse dinheiro que deixou de ser repassado pela União e que viesse para os cofres do município.
Como esse dinheiro era relacionado, estava relacionado ao Fundef, que, como eu disse aqui, que era um fundo para a manutenção, desenvolvimento e valorização do magistério, parte desses valores poderiam vir ou poderão vir a ser pago aos professores. Pois bem, diversos estados, diversos municípios fizeram essas ações. Alguns estados e alguns municípios do Brasil, as ações andaram de forma bem mais rápida, já andaram e já terminaram, e foi criado dos valores que eles têm para receber, o chamado precatório, que é uma forma que os municípios e estados fazem para pagar suas ações. Esse valor do precatório, ele foi questionado recentemente, alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, se esse valor do Fundef ele deveria ser pago aos professores. 60% desses valores que estariam em precatório deveriam ser repassados aos professores. E essa situação ficou pendurada em uma determinação do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal e também do STF de que não deveria ser passado para os professores. Pois bem, toda essa situação criou uma luta por parte da classe do magistério, através da CNTE e diversos sindicatos em todo o país, que os valores que estivessem em precatório fosse pago, fosse repassado pelo menos 60%, que era na época o devido à classe do magistério, e não fosse colocado para os estados e municípios. Então, só que o que acontece? Estava essa situação pendente, mas um projeto de lei, agora do ano de 2020, que é o projeto de lei 1581, conseguiu colocar em um do seu artigo, o artigo 7º, que esses precatórios existentes do Fundef fosse parte desses valores, que seriam os valores repassados para o desenvolvimento do magistério, né, fosse repassado para os professores. Esse projeto de lei ele já foi votado no Congresso Nacional e está esperando a sanção presidencial ou veto presidencial. A sanção seria a confirmação dessa parte da lei que está no artigo 7º, a lei ela tem outros artigos de outros assuntos, ou o veto do presidente da República, que seria a suspensão de parte da lei ou até parte desse artigo. Esse veto ou essa sanção presidencial está sendo aguardada. O prazo para o presidente vetar ou sancionar, confirmar ou questionar a lei é agora para o dia 19 de setembro. Mas nós queríamos fazer um alerta aqui a todos vocês. Para todos os professores do Estado de Sergipe, seja ele a nível de professores do Estado, vinculados ao Estado, seja eles vinculados aos municípios, nós desconhecemos qualquer ação judicial que já esteja com valores em precatório. Ou seja, as ações que foram propostas pelos municípios e pelo Estado de Sergipe ainda não estão finalizadas e não tem precatório ainda formado. Ou seja, não tem valores nenhum que devem ser repassados aos professores. Outra situação, essas ações não foram propostas pelo Sintese, que nós não temos competência jurídica para a propositura dessa ação. Como nós falamos anteriormente, é uma ação que foi proposta pelos municípios e pelos estados, e aqui no estado de Sergipe, boa parte dos municípios e o estado de Sergipe fizeram essas ações ou propuseram essas ações. A ação não foi finalizada e mesmo que esse projeto de lei se torne lei sem qualquer veto do presidente da República, ele não irá criar nenhum impacto imediato para os professores do estado de Sergipe, seja ele vinculado à rede pública municipal, à rede pública estadual. Não deixa de ser uma vitória do magistério, esse projeto de lei que pode vir se transformar em lei, porque em outros municípios do país, em outros estados do país, esses valores já estavam aguardando pagamento nessa condição de precatório. E sendo assim passado a lei, teremos a certeza de que aqueles valores que estão em precatório, aqueles valores que estão aguardando pagamento, deverão ser repassados parte dele para a classe do magistério. Então fica aí o nosso alerta, para que as informações que cheguem a vocês, professores e professoras, não sejam utilizadas de forma equivocada, errada, e que vocês saibam que agora nós devemos o quê? Aguardar o encaminhamento dos processos e que se até lá
após a formação do precatório, dos municípios que porventura tenham entrado com ação e da ação do Estado de Sergipe, saibamos que podemos estar torcendo para que esses valores sejam repassados diretamente para vocês. Não tem valores aí a ser questionado, não tem valores ainda em evidência, não sabe quanto cada um vai receber, não tem nada confirmado, apenas aqui é um alerta para que vocês fiquem sabendo o que é o projeto de lei, o que é a situação do precatório do Fundef, o que pode vir ser a lei e como ela deve ser garantida para vocês. O direito é seu. Prepare a pipoca e o refrigerante. Vem aí a dica de um filme para você assistir neste final de semana no nosso quadro Cine Resistência. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. O filme é sobre a luta armada durante o regime militar no Brasil. Conta a vida do guerrilheiro Carlos Lamarca, ex-capitão do Exército que desertou e passou para a guerrilha armada contra o regime militar em 1969, ingressando na Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Ponto forte. O filme não se limita em mostrar as organizações guerrilheiras clandestinas e o clima de terror do período, mas apresenta a bem estruturada máquina repressiva do Estado, a tomada de consciência de Lamarca e seus últimos dias escondidos no interior do Rio de Janeiro. O guerrilheiro foi assassinado em 1971. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Dando sequência ao nosso programa, temos o prazer de entrevistar hoje o vice-presidente do Sintese e presidente da CUT, professor Roberto Silva. Roberto, na última segunda-feira, completou 4 anos de um golpe muito duro à democracia. Faz para o pessoal que está em casa um cenário sobre o que isso representa para a classe trabalhadora. O golpe que ocorreu em 2016 representou um dos maiores retrocessos da história nos direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora a partir das lutas do movimento sindical, do movimento social. O que a gente viu após o golpe que impeachmentou ilegalmente a presidenta Dilma, democraticamente eleita pelo povo brasileiro, foi um processo avassalador, de desmonte do Estado de Direitos. A gente tem visto políticas públicas, políticas sociais, que o povo brasileiro vinha usufruindo ao longo da sua história pelas lutas dos movimentos, que estão sendo transformadas em pó. Ao mesmo tempo, os direitos dos trabalhadores vivem um processo de ataque sem igual na história. Nós vivemos ao longo da história um processo de conquistas de direito, fruto da luta do movimento sindical, da organização da luta do movimento sindical da esquerda nesse país, e que muitos direitos foram conquistados. O que a gente viu foi um processo de reformas e mais reformas, como a reforma trabalhista, a lei da terceirização, reforma da Previdência, redução do salário do trabalhador, desmontes os mais diversos dos direitos trabalhistas. Portanto, o trabalhador vive sob ataque. E há uma tentativa clara, tanto do governo Temer quanto do governo Bolsonaro, há uma tentativa clara de ataque ao movimento sindical, de tentativa de enfraquecimento do movimento sindical, para que esse processo de desmonte do Estado de Direitos seja de continuidade. O que é que a gente vive nesse momento? As ameaças estão postas nesse momento. O que a gente chama de reforma administrativa. Uma tentativa clara do governo Bolsonaro de criminalização dos servidores públicos, desmontando a ideia de que o serviço público ele é fundamental para a sociedade, ao povo brasileiro, para a população mais pobre, porque os ricos eles têm dinheiro para comprar os serviços, mas a população pobre precisa do serviço público.
E a pandemia do novo coronavírus demonstrou bem a importância do serviço público de saúde, que se não fosse o SUS, muitas outras mortes teriam acontecido. Então, mas a reforma administrativa ela tem o objetivo de dizer que o servidor público é ruim para o país e tem uma tentativa de transformar o servidor público como vilão. Isso é tudo fruto do golpe. O golpe que ocorreu em 2016 tinha exatamente esse objetivo. Na próxima segunda é dia 7 de setembro. Conta pra gente o que está sendo pensado para manter a tradição do Grito dos Excluídos diante desse momento de pandemia. O Grito dos Excluídos 2020, ele mais do que nunca é importantíssimo que a gente possa construir com muita força, com muita garra, porque ele tem uma temática muito presente, que é o combate ao preconceito, à discriminação, à retirada de direito. O que é que a gente tem visto nos últimos anos? E com o surgimento do governo Bolsonaro, que as milícias têm crescido nas grandes cidades, um processo avassalador de matança da população negra pobre da periferia. E o Grito ele traz exatamente essa mensagem. O Brasil só será verdadeiramente independente quando a população pobre, negra, da periferia tiver seus direitos assegurados e serem respeitadas pela a sua condição humana, né? Portanto, o grito ele é muito importante que nós possamos gritar nesse 7 de setembro de 2020. Aqui em Sergipe, nós vamos estar fazendo o ato no bairro Cidade Nova, né? E foi escolhida esse bairro a partir da construção do Fórum de Entidades Negras de Sergipe, em função de um assassinato que ocorreu pela polícia militar, de um jovem negro algemado e que foi barbaramente assassinado. Infelizmente, o governo de Sergipe não fez nada, né? Se calou diante dessa barbaridade. Esse simbolismo do ato na Cidade Nova representa muito para nós do movimento social e sindical, especialmente do Fórum de Entidades Negras. Por isso nós vamos estar construindo esse ato de dizer ao governo do Estado chega de discriminação, de violência, de assassinato à população negra. Roberto, quais as pautas serão trazidas neste novo formato do Grito dos Excluídos de 2020? As pautas que vão estar construídas nessa edição do Grito dos Excluídos 2020 é o respeito à população, o respeito aos direitos, fora Bolsonaro, eleições diretas já, pelos direitos assegurados, contra a reforma administrativa, por uma reforma tributária que taxa as grandes fortunas e reduza os impostos sobre o consumo. As diversas entidades vão estar trazendo as suas pautas de reivindicação, portanto, o Grito é um espaço amplo, que as pautas elas são as mais diversas e todos têm o direito de gritar, têm o direito à voz. Roberto, eu vou pedir que você encerre a nossa entrevista fazendo um convite ao nosso público que está em casa para participar do Grito dos Excluídos. Portanto, no dia 7 de setembro, a partir das 8 horas, nós estaremos concentrados ali próximo ao Colégio Ivo do Prado, antigo Colégio Valadares, e faremos uma pequena caminhada pelo bairro Cidade Nova, dialogando com a população, debatendo a necessidade do respeito ao direito, de combate ao preconceito, que o Brasil só será independente quando o povo brasileiro tiver seus direitos básicos assegurados, de fora Bolsonaro e Mourão e eleições diretas já, porque temos a compreensão que o país governado por Bolsonaro, o que a gente vai ter um desmonte dos direitos, e Bolsonaro já cometeu vários crimes de responsabilidade, portanto já tem condição já há muito tempo do impeachment. Um abraço, venha para a luta. Pois é, pessoal, como tudo que é bom dura pouco, nosso programa acabou. Mas sábado que vem estaremos de volta, com certeza. A você, boa tarde, boa sorte e se puder, fique em casa. Não é porque todo mundo está indo para a rua, à praia, ao comércio, que você tem que ir junto.
Lembre-se do que sua mãe sempre dizia: você não é todo mundo. E a pandemia ainda está solta por aí. Lembre disso. Tchau, tchau. Até o próximo sábado. Na sala de aula é que se muda.